Unidade 3, página, a partir da página 105. Essa unidade fala sobre o desenvolvimento histórico da cristologia. Hoje nós vamos falar muitos assuntos históricos, irmãos. No capítulo 1 nós vamos falar sobre o desafio do gnosticismo. Capítulo 2, a controvérsia sabeliana. Capítulo 3, a controvérsia ariana, parte 1. Capítulo 4, controvérsia ariana, parte 2. E o capítulo 5, a resolução calcedônia. Então nós vamos falar sobre assuntos históricos da cristologia. Porque depois, irmãos, que Jesus morreu, os apóstolos foram morrendo, é que começou a surgir os problemas na igreja, os problemas no sentido doutrinários, que nós já falamos um pouco aqui sobre trindade, a divindade do Espírito Santo e outras doutrinas que no decorrer dos anos as igrejas, a igreja ela foi entrando em concílios para se definir as doutrinas básicas do cristianismo, para evitar as heresias, porque heresia sempre houve, mas a igreja precisava se armar contra as heresias, né? Então nós vamos estudar hoje, nós não vamos esgotar o assunto, tá, irmãos? Porque, que nem diz o nosso professor aqui, esse assunto ele é muito extenso, né? E é muito longo, são anos de discussão. Então não é em 2 horas de assunto, em 200 páginas que vai esgotar o assunto. E o que são concílios? Concílios nada menos, irmãos, são encontros e debates teológicos, que nem aconteceu em Atos capítulo 15, aonde houve o primeiro concílio da igreja. Eu estou dando essa introdução antes de nós entrar no assunto, sabe por quê? Eu não conheço a estrutura espiritual de cada um que aqui está, ou daqueles que não puderam vir e vão assistir o vídeo, mas nós temos que ter em mente, irmãos, que a igreja cristã, antes da reforma, ou algum tempo antes, ela era uma igreja, não existia denominações como hoje, batista, assembleia, metodista, congregacional, pentecostal, luterana, não, a igreja era uma. No entanto, eu já disse para vocês que um dos motivos que a igreja católica ela se denomina a principal igreja, porque na realidade a palavra católica significa universal. Então existia uma igreja universal, que não é do Edir, tá? É uma igreja cristã. As igrejas eram o que? O exemplo, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, não era ministério Corinto, não era ministério de Éfeso, era a mesma igreja, era uma igreja. Na realidade a igreja é uma, somos divididos em denominações, mas a igreja ela é uma, o corpo de Cristo é um, não é os corpos de Cristo, é um corpo de Cristo. Eu quero deixar bem frisado nessa introdução, porque nós vamos entrar no assunto aqui, e se a gente não criar uma base boa, né? Alguém pode querer construir uma outra parede em cima. Então nós estamos querendo criar um fundamento bem estruturado aqui para nós. Você está entendendo? Então, a princípio, irmãos, havia uma igreja, a igreja de Cristo. Não existia denominações. Nós vamos estudar muito isso, irmãos, em história do cristianismo, a história da igreja, que se não me falha a memória, acho que é o 3º livro depois desse, Epístolas Paulinas, Gerais, eu acho que é isso, é o 3º livro, se não me falha a memória. Aí nós vamos desenvolver toda a história do cristianismo, que é a história da igreja. Então, quando se fala em concílio ecumênico, que é o que nós vamos falar,
essa palavra ecumênica não quer dizer que tinha espírita infiltrado no concílio, não quer dizer que tinha mormons, haja visto que não existia os mormons ainda, entendeu? Os mormons foi fundado muitos anos depois dos Estados Unidos. Quando se fala de concílio ecumênico, está falando de um concílio de bispos, pastores das igrejas cristãs, entendeu? Um exemplo, vai vir o bispo de Esmirna, vai vir um bispo de Éfeso, vai vir um pastor de Antioquia, você está entendendo? Aí sim é um concílio dos pastores e bispos para defender a doutrina, para se defender aquilo que a Bíblia diz. Estava até conversando com o nosso pastor agora aqui sobre as convenções, né? Quando tem as convenções, por que tem as convenções? As convenções são concílios para se debaterem assuntos importantes no período em que estamos vivendo, para que a igreja ande segundo a palavra. Então, os grandes líderes, geralmente os pastores presidentes, pastores regionais, né, os pastores convencionais, eles se reúnem em concílios para defender pontos de vistas, entendeu? Então nós vamos falar o que aqui? Nós vamos falar sobre o desafio que a igreja sofreu do gnosticismo no primeiro século, e nós vamos falar sobre esses concílios que houve para defender a cristologia. Nós vamos falar, como a nossa matéria é cristologia, nós vamos focar em quê? Em cristologia. Mas quando nós formos estudar, por exemplo, pneumatologia, nós vamos focar pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Você está entendendo? Como a nossa matéria é essa, então nós vamos focar em cristologia. Mas focando em cristologia, não tem como nós falarmos de cristologia sem falar do Espírito Santo, sem falar de trindade, porque a trindade, não tem como eu falar de salvação, irmãos, que é soteriologia, sem falar do Espírito Santo, sem falar de Deus Pai, porque está entrelaçada a doutrina. Então, para me dizer que Jesus é Deus, eu tenho que demonstrar biblicamente que o Espírito Santo também é Deus. Eu demonstrando que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus, automaticamente eu já estou defendendo a doutrina da trindade. Você viu que uma doutrina puxa a outra? De imediato uma doutrina já arrasta a outra para o assunto. Mas o nosso foco principal é a cristologia. O gnosticismo, irmãos, nós já falamos um pouquinho sobre o gnosticismo, né? O derivado de gnosticismo é gnosco, conhecer, buscar por gnosis, conhecimento secreto das coisas místicas, reservado apenas para os mais devotos ou mais disciplinados e espiritualmente levado. O gnosticismo, como diz aqui na página 107, ele está bem infiltrado nas religiões de mistérios, com a convicção do mundo, de que o mundo físico era intrinsecamente corrupto e que a alma só poderia escapar desse universo se ela se desenvolver espiritualmente por meio de conhecimento místico, secreto e aprendido a duras penas. Na realidade, o gnosticismo, irmãos, eles trabalham muito dentro de uma perspectiva das heresias. Eles usavam muitos os livros apócrifos, o livro de Apocalipse de Pedro, Atos de Barnabé, você está entendendo? Evangelho de Maria Madalena. Então o gnosticismo, eles apoiavam muito nisso, nesses livros apócrifos, que são livros que nos concílios, como nós já vamos falar aqui, esses livros eles foram rejeitados. Foram livros que foram escritos bem depois das mortes dos apóstolos. Por isso que o Apocalipse, ele é o último livro considerado canônico, porque quando o Apocalipse foi escrito, João, o evangelista, ele estava aproximadamente com 96 anos de idade, né? Aproximadamente.
Então ele era um dos últimos apóstolos vivos. Então depois do Apocalipse, muitas coisas foram escritas, mas foram repudiadas, porque eram escritos que se confrontavam com outros escritos de Paulo, de Pedro, você está entendendo? Tiago. Então todos os livros que são apócrifos, eles contradizem os outros livros, e a Bíblia não pode ser o livro de Deus se ela se contradizer. Amém? Como que pode ser um livro de Deus se ela se contradiz? Ela não é palavra de Deus? Então ela não pode se contradizer. Em introdução bíblica, nós vamos estudar muito sobre isso. Livros que foram aceitos, livros que não foram aceitos, o porquê foi aceito, o porquê não foi aceito, né? Pela igreja no primeiro até o terceiro século, sempre houve concílios se debatendo. E aí, a partir da página 108, temos aqui, a situação da igreja no início do segundo século, ou seja, depois da morte dos primeiros pais da igreja, né? Aí diz aqui, a partir do ano 64, uma igreja perseguida, né? A partir do ano 64, a perseguição intensificou, quando o incêndio arrasou uma enorme porção de Roma. O imperador Nero jogou a culpa pelo desastre sobre os cristãos. Nero promoveu uma enorme matança de cristãos na cidade de Roma e os seus arredores, resultando em sentenças de mortes, inclusive, segundo a tradição, dois dos principais líderes da igreja primitiva, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. A perseguição de Nero estabeleceu uma postura oficial do Império Romano em relação ao cristianismo. Pelos 250 anos, dos anos 64 a 250, as perseguições dos cristãos ocorriam em ondas esporádicas, na maioria dos casos promovidos localmente por governadores provinciais. Alguns imperadores, como Domiciano, Trajano, Marco Aurélio e Maximiano, tomaram a iniciativa de iniciar perseguições cristãs em locais específicos, ou pressionar governadores locais a fazê-los. Se algum fosse denunciado por ser um cristão e ele era trazido às autoridades, era forçado a oferecer algum tipo de sacrifício, geralmente uma pequena oferta de incenso, ou fazer uma declaração de adoração ao imperador, que era visto como uma figura divina pela religião estatal do Império Romano. Se tal acusado aceitasse fazer esse sacrifício ao imperador, ele seria liberto. Se ele recusasse e continuasse afirmando sua fé cristã, ele era executado. Então, a princípio, a igreja cristã passou por grandes perseguições ferrenhas, perseguições que, diz os historiadores, principalmente esse Diocleciano, ele matou muitos cristãos, alguns deles nas arenas. O historiador diz que se matava cordeiro, Josué, pegava os crentes, arrancava a pele do cordeiro, ainda a pele fresca, jogava sobre os cristãos e soltava nas arenas, e os leões famintos eram soltos, porque os cristãos não negavam a Jesus. Se lembra que eu falei aqui do Kyrios, Senhor? Jesus é o Senhor ou César é o Senhor? Jesus é Kyrios, Jesus é o Senhor. Soltava eles nas arenas. Então, às vezes, famílias inteiras eram soltas nas arenas, e morria a família inteira, pai, mãe, filhos, criança, idosos. A perseguição não tinha misericórdia, irmãos. Roma perseguia furiosamente. Aí diz aqui também que Inácio de Antioquia, Justimarte, Órigenes, Cipriano de Catargo, todos esses homens sofreram martírios. Eram grandes homens de Deus, que o seu ministério foi interrompido pelo martírio. Homens que o historiador diz que o mundo não era digno
dos tais, e eles foram martirizados. Alguns deles foram crucificados, como no caso de Pedro, que ele pediu para não ser crucificado igual Cristo, né? Mas sim de cabeça para baixo, né? Outros, como André, foi crucificado em formato de X, que é chamado de Cruz de Santo André até hoje, né? Alguns foram crucificados, mas atearam fogo, como Policarpo, o discípulo de João, que era bispo em Esmirna. Então, o cristianismo, nesses 250 anos, a princípio da era cristã, do ano 64 a 250, foi uma igreja muito perseguida, era uma igreja que sofreu muito. Aí diz aqui, uma igreja em transição, página 109. O cristianismo surgiu no seio da comunidade judaica. Em suas primeiras décadas era um grupo religioso composto majoritariamente por judeus. No livro de Atos e nas epístolas de Paulo encontramos o retrato de uma igreja ainda composta por maior parte de judeus, com a liderança que era a maior parte judia, encabeçada por apóstolos que eram todos judeus, mas que já contava com muitos membros gentios, em algumas cidades até mesmo mais gentios do que judeu. Um problema constante surgia, a qual Paulo dedicou muitas linhas em suas epístolas. Era a insistência por parte dos judeus que os cristãos gentios precisavam ser circuncidados e a praticar a lei mosaica. Ao final do primeiro século, porém, o número desses cristãos gentios cresceu ao ponto dos judeus formarem apenas uma pequena porcentagem da igreja como ao todo. Aquilo que eu estava dizendo a vocês, a igreja do primeiro século, irmãos, há um misticismo em alguns cristãos que eles acham que a igreja do primeiro século é uma igreja perfeita, é uma igreja que não tinha problema, é uma igreja que não tinha nenhum, a Maria não brigava com o João, né? Não tinha problema de comadre nas igrejas, né? Há quem pense assim. Mas quando você olha Atos dos Apóstolos e você olha as epístolas paulinas, você vai ver que tinha problema, irmão. Você vai ver que tinha um jovenzinho que tinha caso com a madrasta. Você vai ver que tinha irmão que brigava com outro, queria dividir a igreja. Você vai ver que tinha um que queria profetizar para todo mundo, que se achava mais espiritual que todo mundo. Você vai ver que tinha irmão que era muquirana, mão de vaca, que não gostava de ofertar. Aí Paulo teve que exortar os Coríntios, capítulo 16, Coríntios, capítulo 9. Você vai ver que problemas que tem hoje existiam. Você está entendendo? Então, por isso que Paulo demandou muitas escritas. E glória a Deus, porque muitos problemas que nós resolvemos hoje, biblicamente falando, estão nos escritos, né? Crente que cultua anjos, aqui não tem na nossa região, glória a Deus, mas tem lugar por aí, né, que eles prestam culto a anjos, deixam as cadeiras reservadas. Não senta ninguém aí, hein? Porque vai vir um anjo no meio do culto aí, eles vão sentar aí, né? Tem outras igrejas que deixam cadeiras vazias no púlpito, porque segundo a doutrina dos pastores fundadores, diz que o Espírito Santo vem e vai sentar na cadeira, né? Então não pode sentar naquela cadeira. Então são problemas que já existiam no primeiro século. Você está entendendo? Que no desenrolar dos anos ainda existe, mas hoje nós temos a Bíblia, né? Isso, para ver, Onésimo deixou uma dívida grande com o seu senhor, ele roubou Filemão. Depois Paulo teve que resolver esse problema lá, pagar a conta do irmão novo que se converteu, que não tinha condições de pagar a conta. É que nem aqui, ó, só vou dar um exemplo, tá, irmãos? Um exemplo. Alguém foi ali no mundão velho, fez uma dívida grande ali na Alcinda, um exemplo, né? Fez uma dívida grande ali na Alcinda ali, estava no mundão aí e tal,
E aí um dia no culto aqui, ele entrou aquebrantado, se arrependeu dos seus pecados, né? E tal, e se converteu e não tem condições de pagar a dívida. Aí, agora ele é um crente, para não dar mau testemunho, de repente, né? Alguém precisou ajudar ele a pagar a dívida. Você está entendendo? Então, há muitas questões na Bíblia que aconteceram lá, que se você analisar, o que acontece hoje não é muito diferente. Capítulo 6 de 1 Coríntios, a Bíblia diz que tinha um irmão, foi lá na justiça e colocou outro irmão. Litígio entre irmãos. Problema que era para se resolver dentro da igreja, foi procurar. É o que acontece, irmãos. Partidarismo. Marido largando mulher. Isso. Paulo conhece mais, outro mais pego. Apolo prega mais, rapaz. Não, mas né? Aí Paulo chega e exorta, né? Que isso? Porventura eu morri por vocês? Não, de maneira nenhuma. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento? Você está entendendo? É que nem hoje. Não, eu gosto mais do pastor fulano. Não, eu gosto mais do pastor ciclano, né? Não, irmão, cada pastor tem o seu bordão, entendeu? Um prega menos, mas às vezes ele é mais sábio na outra área. O que é mais sábio na outra área, às vezes não tem um conhecimento que o outro tem. Então, como corpo de Cristo, os dons são repartidos. Um complementa o outro. Você está entendendo? Um prega muito, outro prega menos, mas o que prega menos, tem muito, às vezes, ele tem sabedoria na outra área, na administração, por exemplo, né? Ele sabe administrar melhor que o outro. Aí o outro, e assim vai indo, o corpo de Cristo. Você está entendendo? Então, esse período de transição, houve muita, né? Daí está aqui, uma igreja sem apóstolos, o vácuo da autoridade que surgiu com a morte dos apóstolos, né? Depois que os apóstolos morreram, irmãos, que nem diz aqui, um dos principais desafios que a igreja enfrentou ao final do primeiro século foi a morte dos últimos apóstolos. O vácuo da autoridade apostólica foi substituída pelos bispos, e outra maneira foi para desenvolver a teologia, ou seja, os apóstolos, irmãos, isso aqui não é doutrina, irmãos, mas é válido nós falarmos um pouco sobre isso aqui, ó. Biblicamente falando, e dentro da patrística, a patrística é os pais da igreja, aqueles que assumiram a igreja depois da morte dos apóstolos. Nenhum apóstolo estabeleceu outro apóstolo. Tipo, João foi o último apóstolo. João, ele não estabeleceu outro apóstolo em seu lugar. Ele estabeleceu bispo, pastores. Você está entendendo? Por exemplo, um dos últimos foi Policarpo, que viveu aos pés de João. Ele era bispo em Esmirna. Paulo pediu para Timóteo e Tito que nas cidades estabelecesse bispos e presbíteros. Ele não diz para estabelecer apóstolo. Você está entendendo? Porque o apostolado, como Efésios 4:11, é um dom ministerial, não é uma ordenação do ministério, é dom. Aí que está a grande problemática nos dias de hoje. Aqui em Pinda, graças a Deus, tem pouco. Eu vejo muito isso em Taubaté, apóstolo, né? Camarada sai daqui, aluga ali um salão, é apóstolo. Apóstolo Zé da Couve, entendeu? Apóstolo João da Laje, né? O cara saiu dessa rua e foi para outra rua ali, e apóstolo. Irmãos, apóstolo, uma obra apostólica é você sair daqui e ir para esse fundão de Minas aí que não tem igreja nenhuma, e você ir lá e estabelecer um trabalho, que nem há muitos anos, né? O pastor Hermes Pereira, né? Foi vosso pastor aqui, que nem ele falou quando ele chegou em Arioca, em 1900 e faz tempo. Ele conta as histórias, sempre quando eu passo lá e a gente bate uma prosa lá, pastor Hermes, né? Daí ele conta que em Arioca não existia igreja evangélica. O Ministério Taubaté chegou ali, né, através do pastor Ezequiel, mandou ele lá, e lá em Arioca
se estabeleceu a primeira igreja evangélica na cidade. Isso é trabalho apostólico, irmão. Segundo, acho que o pastor Valdomiro sabe disso, foi o pastor Hermes até que falou para mim há muitos anos atrás isso, que a convenção tinha taxado o pastor Ezequiel de apóstolo, né? Por causa do trabalho que ele exerceu, né? Um trabalho apostólico, né? Mas só que ele não aceitava, né? Não aceitava, né? Isso é ser apóstolo, irmão. É você ir aonde não tem nada e você começar um trabalho do zero, entendeu? Mas o cara sai daqui, leva meia dúzia, vai ali na esquina que tem 3 igrejas e é apóstolo. Então, com a morte dos apóstolos, foram colocados bispos e pastores nos lugares dos apóstolos. Então, esses bispos e esses pastores, eles começaram a enfrentar o quê? Grandes heresias. Porque até a morte do último apóstolo, ainda ele andou com Jesus, ele presenciou Jesus, ele esteve com os demais apóstolos. Então havia uma ligação muito de perto com Cristo. Então não havia dúvidas nas doutrinas, não havia questionamento se Jesus era Deus mesmo, porque o apóstolo que andou com Jesus está aqui. Vamos conversar com ele, que ele já tira a nossa dúvida. Você está entendendo? Mas com a morte dos apóstolos, aí começou a levantar as questões. Por isso que já formou os grupos lá, que já queria Paulo, Isso. Então, o que está trazendo hoje para os dias de hoje é as grandes igrejas, quando falece o líder, Isso. quando ela passa um período de transição. Isso. Falar que Deus é amor, por exemplo. Isso. Quando falece o missionário da Miranda, não sei se alguns sabem, né? Mas até o próprio filho da Miranda, que é o Davizinho, que tem o nome do pai, é da Miranda filho, ele mesmo processou a própria mãe. Isso. Só na internet isso aí. Uhum. Ele processou a própria mãe, porque ele queria ser o substituto do pai. E a mãe assume como que ela é a presidenta nacional da Igreja de Deus é Amor. Da Igreja de Deus é Amor. Aí tem aquelas pessoas das aberturas, para deixar mais flexível. Isso. Aí Começa o processo. Isso. 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 Então é isso que acontece. Um exemplo, o pastor foi bem taxativo, a Deus é amor, está passando por isso. Só para complementar, aí ele foi abrir o ministério. Abriu o ministério, eu vi isso. Ministério dele. Uhum. E na realidade é que nem a gente pega a história da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus até então também né? Falece o líder. Houve, né? Quando está muito pensando, né? Isso. Ele está naquela linha. Isso. Aí quando ele parte, hoje vida, né? Isso. Aí Foi no caso da Madureira, né? Do Macalão, né? A Assembleia de Deus Madureira, ela sempre foi ligada na CGADB, né? Quem entregou isso aí, você lê na história da Assembleia de Deus, que quem entregou a igreja de Madureira para Pauleiras Macalão foi o próprio Gurner Vingre. Gurner Vingre passou a igreja de Madureira, não era ministério, a igreja de Madureira para Paulo Levas Macalão, e ele assumiu, e havia somente ali um elo entre os assembleanos, não tinha ministério de Madureira, convenção, não, era só uma convenção. Mas depois que Macalão morreu e assumiu Manuel Ferreira, mesmo assim ainda continuou um bom tempo, né? Manuel Ferreira foi presidente da Convenção Geral há alguns anos. Aí depois houve, lá muito tempo atrás, houve uma diferença da Madureira, que é chamado de missão, né? Isso. Isso. E começou também a receber alguns obreiros inadequados, né? Elas também tinham os costumes. Isso. Hoje é a igreja mais liberal que existe. Isso, É a igreja mais conservadora. Dos costumes. Era isso mesmo. Eu, quando me converti há 21 anos atrás, eu era do Madureira, era
Era muito difícil, mais né? liberal hoje consagra mulheres, Isso. consagra diaconismo, consagra missionário, e a missão Bispa. bispos. Entendeu? Então sempre houve essas. Por isso que os apóstolos deixou escritos seus livros, que nem diz aqui, ó, uma outra maneira de preencher o vácuo. Qual é o vácuo? O vácuo de ficar sem os apóstolos. O que era? Eram os escritos. Diz aqui, ó, pelos apóstolos foi desenvolvido daquilo que é a nossa maior área de estudo, a teologia. Como não havia uma possibilidade de tirar dúvidas teológicas com os apóstolos, tornou-se necessário buscar a solução de problemas nos estudos profundos dos seus escritos. Já no próprio Novo Testamento encontramos um dos apóstolos, Pedro, deixando seus escritos como uma ferramenta para ser usada após a sua morte. Está aqui em 2 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 16. Considero importante, enquanto estiver nesse tabernáculo desse meu corpo, olha o que ele fala, enquanto eu estiver vivo, olha para você ver a sabedoria que Deus deu para ele, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. De fato que não sigamos fábulas engenhosamente inventadas quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, ou seja, Pedro, ele está alertando que ele vai morrer brevemente, mas eu estou deixando os escritos. Então, assim que os apóstolos morreram, houve sim aquele vácuo de não tê-los vivos, mas agora a igreja tem o quê? Tem os escritos. Tem os escritos de Paulo, tem os escritos de Pedro, tem os escritos de Tiago, tem os escritos dos apóstolos para fundamentar a igreja. No entanto, foi dentro desse período que os livros foram começando a ser separados, o que era e o que não era inspirado pelo Espírito Santo. Aí nós temos aqui na página, finzinho da página 111, aquilo que nós já falamos, né, e já demos uma pincelada acerca do gnosticismo, né? Página 108, o gnosticismo. Já como dissemos, o gnosticismo não era uma única região, mas um conjunto de movimentos religiosos. E o gnosticismo, irmão, que nem diz aqui, uma das primeiras características desse movimento, do gnosticismo, era o esoterismo, e as superstições e as práticas de adivinhação, com envolvimento de astrologia e tarô, ou as seitas com tendência ao misticismo, mas eles significam simplesmente algo que é secreto ou confidencial. Sabe qual era uma das principais tendências do gnosticismo? Eles diziam assim, ó, e você vê muito nisso naqueles canal History, H2, inclusive é bom vocês, quando for assistir umas reportagens assim, se tiver criança ali, irmão, não assiste perto não, tá? Porque eles falam algumas coisas ali, que a criança que ainda não tem uma estrutura espiritual, ela pode ouvir aquilo, e criança é esponja, né? Vocês sabem disso, né? Criança é uma esponja, ela absorve tudo, irmão, absorve tudo. Às vezes está brincando ali, mas ligado, irmão, entendeu? Ligadinho. Aí do nada a criança surge com uma pergunta, você pergunta para ela, mas não, você ouviu isso? Ah, foi outro dia que eu escutei na televisão. Você está entendendo? Então, qual era uma dos principais fundamentos do gnosticismo? Eles diziam assim, ó, que os livros apócrifos, que nós consideramos os apócrifos, são livros secretos, mistérios, que Jesus só revelou para alguns.
que nem todo mundo tinha ainda uma revelação plena do Deus Todo-Poderoso. Mas os livros apócrifos, a igreja estava rejeitando os apócrifos, porque essa revelação só alguns tinham, os escolhidos. E eles chamam Judas de um cara fenomenal, porque Judas, ele teve uma revelação específica, e é por isso que ele traiu Jesus. Não é que ele traiu Jesus de trair, ele queria que Jesus se libertasse do corpo que é mau. Então eles dizem, o gnosticismo, eles falam que os livros apócrifos que são os verdadeiros, porque eles tratam um Jesus que até um dos escritos, um dos escritos apócrifos diz assim, que enquanto Jesus estava morrendo na cruz, ali estava Jesus homem, porque o Jesus Deus não estava ali, o Jesus Deus estava em cima de uma árvore rindo. Olha para vocês verem. Então, como você vai ler depois aí que os apócrifos e os gnosticismos, eles tratavam muito acerca do dualismo. O que é o dualismo? O dualismo trabalha sempre nessa perspectiva: Jesus um, Jesus outro, Jesus um, Jesus outro, Jesus um, Jesus outro. Ou seja, não há uma união das duas naturezas. Por isso que é perigoso, irmão, a gente falar assim, como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele foi a fonte da água da vida. Você está separando as duas naturezas. É perigoso isso aí, irmãos. Na realidade, quando Jesus pediu água para aquela mulher em João 4, ele era o mesmo Jesus que transfigurou no monte. Não mudou não, era o mesmo. Você está entendendo? Então você está querendo, não, as duas naturezas estavam implícitas ali, no Cristo que estava dialogando com aquela mulher. Então, se você separar Jesus A e Jesus B, você está criando um dualismo, você está entrando numa heresia do gnosticismo. Você está entendendo? E é aquilo que eu já disse para vocês, nós vamos falar até o final dessa aula. Jesus, ele sempre foi Deus, desde o ventre até a sua ressurreição e a ascensão, e ele continua sendo Deus. O autor aos Hebreus diz 13:8: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Você está entendendo? Então é muito perigoso fazer essa separação de um Jesus homem, de um Jesus Deus. Não, ele sempre foi Deus e sempre foi homem, nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de ser homem. Amém. Olhando a cruz sem Jesus, só a cruz assim, e adorando, não adorando, dizendo, não, essa cruz vai me proteger. Por que ainda há essa. Por que as pessoas ainda. Isso aí isso. É que. Sabe qual o grande problema da igreja brasileira? A igreja brasileira, ela saiu da igreja católica, querendo ou não. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos italianos, e quase que a maioria católico, entendeu? Então o evangelho, se nós vamos estudar a história da igreja, o evangelho para entrar no Brasil, querendo ou não, naquele período teve que haver um consenso com a igreja católica, porque a igreja católica mandava, e tem lugar que manda ainda,
Então, os crentes em pleno século 21 ainda guardam superstições que aprendeu no catolicismo, entendeu? A igreja evangélica, para você ter uma ideia, no Brasil, ela hoje está usando cruz, mas quando a igreja protestante foi entrar no Brasil, pelos congregacionais, pelos presbiterianos, que foram os primeiros a trazer o evangelho, os luteranos, né? Os luteranos, eles tiveram que fazer um acordo com a igreja católica, de não usar a cruz, entendeu? Porque a igreja católica usa a cruz e o crucifixo, né? Então houve um acordo, nós vamos a essa história da igreja, houve um acordo de não usar a cruz, mas na realidade, a cruz, na realidade, é um símbolo da morte do Cristo. A vitória da igreja, irmão, eu tenho o costume de dizer, a nossa vitória está na ressurreição, porque Jesus morreu, sim, Paulo disse, sim, Jesus morreu, mas também ressuscitou, porque se Cristo, ele tivesse só morrido, irmãos, grandes líderes morreram, entendeu? Grandes líderes foram crucificados, muitos cristãos foram crucificados, mas eles ressuscitaram? Não. Quem que venceu a morte? Jesus, né? Então chega a ser uma idolatria, você sabia? É que nem você pôr um quadro assim na igreja, você já ouviu falar, isso é verídico, tá? Você põe ali Jesus, o nome Jesus, e tem gente que começa a adorar, né, aquilo, a adorar aquilo, se torna uma idolatria. Mas é o nome Jesus, sim, mas é um quadro. Você está entendendo? Então, infelizmente, a igreja brasileira, nós aqui na América do Sul, nós somos colonizados pelos católicos. Então, de vez em quando, alguém tem uma criança com soluço, o que faz? Tem lá uma escada que está atravessada, opa, por baixo não é? Às vezes não é nem maldade, mas né? Ver um gato preto passando na frente de noite já. Sexta-feira 13. Então está cheio de superstição, infelizmente. E isso aí está no seio. Hoje em dia, Salmo 91 aberto. Isso. Quadrangular. as duas, eles adoram a cruz vazia como a vitória de Jesus. A vitória de Jesus é a Ressurreição. Isso. E a cruz dos ladrões também ficou vazia. Ficou vazia. Isso. Isso. Mas eles usam a cruz vazia. Já foi debate em convenções esse negócio do uso da cruz, né? Ainda tem polêmica sobre esse uso da cruz, mas as igrejas alegam que eles usam a cruz para atrair os católicos. Isso. Para pregar mensagem. Quando vê a cruz, parece que aí é dos nossos. Tem a cruz, é um dos nossos. Aí você pega a Universal, por exemplo, e já começa a usar apetrechos do catolicismo, dá o espiritismo, a Rua do Sal lá, né? A folha de arruda atrás da orelha, a rosa do saron, e usa um monte de apetrecho que tem nos espiritismo, que tem na cabala, que tem em outras religiões. Na realidade é um misticismo. Acaba entrando no misticismo, né? Isso. Universal, Isso. a mundial, porque todos eles têm um misticismo. Tem o misticismo. Também. Isso. Aí a gente procura trazer uma mensagem bíblica respaldada e acha que a gente é muito radical. Na convenção, tinha um pastor ministrando, que é raro isso aí. Ele ministra entre os judeus também, né? nas mesquitas, não, nas Sinagogas. Ele prega lá também, que tem amizade com os judeus. Aí ele contou que hoje as igrejas também usam muito
judeus. Isso é uma das coisas que mais ele odeia nos evangélicos, que eles têm aquilo como sagrado, coisas deles. Os evangélicos, por exemplo, faz a campanha trazendo a arca, aí confeccionam a arca e põe do lado do corpo. Isso aí não é erradíssimo. Erradíssimo. É querer voltar para o pacto. Justamente aquele Candelabro. Então eu disse, as igrejas estão com essas coisas sem saber que uma das coisas que mais o judeu odeia é os símbolos deles que são sagrados, está nas igrejas como símbolo. E é o que mais tem, hein? A plenitude mesmo de todos os tempos dela tem arca. Tem. Todos. Irmãos, é uma ignorância tão grande, porque a arca simboliza a presença de Deus no Antigo Testamento. Hoje nós não precisamos da arca, nós temos o Espírito Santo. Você está entendendo? Então todas as vezes que eu pego algum artifício judaico lá do Antigo Testamento e eu quero aplicar hoje, eu estou querendo trazer a lei de volta. Eu estou querendo dizer assim, a graça não é suficiente, então eu tenho que usar o chapeuzinho, eu tenho que usar aquele negócio que eu esqueci o nome, entendeu? Aquele treco lá, né? E usa o candelabro, usa a arca, aí vai consagrar o obreiro. Olha a aberração. Vai consagrar o obreiro dobra o joelho, pega 1 litro de óleo e blá 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 blá. Agora você é ungido de verdade, porque lá só impuseram as mãos, aqui nós unge com óleo. Irmãos, Novo Testamento, 27 livros, de Mateus a Apocalipse, está escrito imposição de mãos. Você está entendendo? O próprio Paulo e Barnabé, quando eles foram para a obra missionária, está lá em 13:4 de Atos, impuseram as mãos sobre eles. Você está entendendo? Paulo diz: não se precipite em impor as mãos. A autoridade apostólica, a autoridade ministerial e a consagração que nós chamamos, na realidade é imposição de mãos. Mas o rei Davi foi consagrado com azeite, Saul, João, Eliseu. Irmãos, Antigo Testamento. Nós não vivemos no Antigo Testamento, nós vivemos no Novo. E no Novo, as pastorais, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, é imposição de mão, não é derramar óleo de azeite. Irmão, já arrumei muito problema por causa disso, viu? Tem gente, não, tem que derramar óleo. Eu falei, tem nada, irmão, você quer sujar o terno do outro, sim. Uma dúvida só, já que foi pregado no lançamento sobre a letra, essas coisas aí, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, uma certa irmã insistindo, participando do culto, só que eu observando o culto, aí isso que eu queria dizer, eu não gostava muito, tinha muito de heresia entre duas pessoas. Uma vez eles entenderam um plano vermelho e aqui no Senhor, assim, Jesus no plano, você chamou o povo, passou embaixo do plano assim, e expor a necessidade dele. Aí foi uma pessoa, aí chegou minha vez, e eu vou sair, vai, eu não vou passar esse plano, mano. Preciso muito, mas não vou. Mas não aceitou, irmão, mas não embaixo, peça Jesus você quer. Foi insistindo que eu fiz, pastor. Eu fui, saí fora daquele plano, eu dei o joelho de lado, falei, Senhor, se vai somente adorar o teu santo nome, não quero levantar nada, o Senhor contra a heresia. Eu orei e saí fora. Aí uma dúvida que eu quero tirar, uma conhecida minha, muito conhecida, até hoje em dia, ela é uma pessoa centeniana, acontece hoje em dia, ela está frequentando uma igreja, uma dúvida que eu tirar agora, uns panos vermelhos pendurados aqui. Aí eu vi ela só umas coisas no meio, seus olhos, meu Deus, Deus me essa pessoa. Aí eu queria saber o que significa esse pano vermelho pendurado no ombro, e até inclusive esse pano ela usa no ombro, ela tem muita dor no ombro, pastor. É o peso. Alguns falam que é o sangue de Cristo, né? Mas Mas vamos lá, irmão. Então é o seguinte, o gnosticismo, eles tinham muito dessa, que nem diz aqui, para o gnosticismo, Jesus não era o Filho de Deus no Antigo Testamento, mas um espírito enviado pelo próprio Deus para derrotar esse falso Deus e liberar as almas aprisionadas no corpo físico.
Então eles dizem que o Deus do Antigo Testamento não é Deus, e que Jesus é um Espírito enviado do verdadeiro Deus para libertar essas vidas do corpo, porque o gnosticismo, como vocês já bem sabem, para eles o corpo não presta, né? Para eles o corpo não presta. Mas aqui na página 116 tem a resposta de Irineu. Pelos primeiros séculos da história da igreja, dezenas de teólogos se empenharam em refutar os gnósticos, mas um se estabeleceu como um dos maiores apologistas da história da igreja, e sem dúvida o maior escritor antignóstico de toda a patrística, Irineu de Lyon. Irineu nasceu por volta do ano 130 em Esmirna, na Ásia Menor, e lá aprendeu com um grande Policarpo, um discípulo do apóstolo João, cujo martírio se tornou um dos mais famosos da história de toda a perseguição aos cristãos. Irineu foi por décadas um presbítero da igreja de Lyon, no que hoje é a França, e se tornou bispo da cidade após o antecessor ser morto numa onda de perseguição, e assolou na igreja em 177. Por toda a sua vida até a sua morte, começou do 3º século, Irineu foi um forte combatente contra as ideias que considerava perigosas, e o principal alvo dos seus argumentos era o gnosticismo. A sua obra magna, Carta contra as Heresias. E esse Irineu, ele trouxe algumas refutações, irmãos, para lutar contra o gnosticismo, nessa sua obra chamada Contra as Heresias. Qual foi uma das primeiras? Irineu refutou os evangelhos espúrios, utilizado pelos gnósticos, apontando para o fato de que todos eles teve as suas origens 100 ou mais anos após a morte de Cristo. Foi a primeira refutação. Quando foi escrito esses evangelhos? Bem depois do ano 100. Refutava. Então esse Irineu, nesse período, para você ver, ele aprendeu aos pés de quem? Se lembra que eu falei? Policarpo. Policarpo aprendeu com quem? Com João. Então a sua escola era uma escola boa, ele tinha uma escola alicerçada. Segundo, outra coisa que ele fala também, Irineu leva adiante o argumento de Paulo em Romanos 5, na qual o apóstolo diz e afirma que Jesus é o segundo Adão. Se Jesus é o segundo Adão, irmãos, ele tinha que ser carne. E o gnosticismo dizia o quê? Que Jesus não era carne, que Jesus não veio em carne. Agora ele usa o texto de Paulo em Romanos capítulo 5, ele usa os textos que Paulo fala que Jesus, ele é o segundo Adão. Diz aqui, Irineu conclui disto, que por todo dia da sua vida, em todos os momentos que Jesus foi tentado, ele estava desfazendo os erros de Adão, apagando o seu pecado com a sua própria obediência. Ao morrer na cruz, inocente de todo o mal, a obediência ao Pai até o fim, Jesus conclusivamente provou que ele conseguiu fazer o que Adão não conseguiu. Jesus foi o primeiro homem perfeitamente a obedecer a Deus. Com isso, se tornou a origem de uma nova humanidade. Se Paulo disse que Jesus é o segundo Adão, então quer dizer que Jesus, ele é homem, sentiu sede, sentiu fome, sentiu cansaço, nasceu de mulher, experimentou tudo que nós experimentamos, mas venceu. Aí ele diz aqui, na página 118 tem esse texto aqui, eu vou ler para vocês. O Senhor é que recapitulou em si mesmo todas as coisas dispersas desde Adão, todas as línguas de gerações dos homens, inclusive Adão. Por isso Paulo chama a Adão figura do que devia vir, porque o verbo criador de todas as coisas
prefigura nele a futura economia da humanidade de que revestiria o Filho de Deus, pelo facto de Deus, formado o homem psíquico, ter dado a entender que seria salvo pelo homem espiritual. Por isso é visto que já existia como Salvador, devia tornar-se quem deveria ser salvo, para não ser salvador de nada, ou seja, a humanidade de Cristo estava intrínseca na pessoa. Cristo homem, carne, e o verbo se fez carne, entendeu? Então esse Irineu de Lyon, ele foi um dos principais apologistas do primeiro século, para defender a cristologia, a divindade de Cristo. Tem alguma dúvida sobre essa questão? Vamos, capítulo 2, a controvérsia sabeliana. A controvérsia sabeliana foi talvez o primeiro grande debate cristológico que ocorreu dentro da igreja, né, irmãos? Aqui nos primeiros séculos, foi um dos primeiros debates sobre a cristologia. Sabelianismo vem de Sabélio, um teólogo que ensinava em Roma durante a primeira metade do terceiro século, e um dos líderes de um grupo que negava a doutrina da Trindade. Aí diz aqui que no movimento também incluiu figuras notáveis como Noeto de Esmirna e Praxéias. No terceiro século era comumente chamado por seus oponentes de heresia de Noeto, pois Noeto foi o líder deste movimento antes mesmo de Sabélio. Sabélio, porém, ficou se tornando o mais notável dos seus antecessores, e o movimento ficou conhecido na história como sabelianismo. O nome geral das doutrinas que negam a doutrina da Trindade é o monarquianismo ou monarquismo, também é conhecido como monarquismo modalástico ou modalismo, que hoje é mais conhecido como o quê? Como unitarismo ou unicismo. E qual é um grupo que vocês conhecem aí que é unicista? Que negam a Trindade. Tem uns hinos muito bonitos, irmão, mas negam a Trindade. Foi considerado seita e por alguns anos era proibido cantar os seus hinos nas igrejas. Voz da Verdade. Voz da Verdade, eles são unicistas. Eles não creem na Trindade e eles ensinam de boca aberta para todo mundo ouvir que eles não creem na Trindade. Eles acreditam nisso que nós acabamos de falar aqui, no monarcanismo modelástico ou no modalismo. Eles não creem em três pessoas que subsistem em uma. Para eles, como que é? Para eles houve um período em que o Pai operou, houve um período em que o Filho operou, e nós estamos vivendo no período em que o Espírito está operando. Por exemplo, eles dizem assim, que Deus manifestou, está na página 123, isso que estou falando para vocês, que Deus se manifestou no Antigo Testamento. Nessa era, Deus assumiu a personagem bravo, tempestuoso, exigente, terrível, sua ira, podia falar com o pescoço duro, coração rebelde, pessoas daquele período. Quando Deus decidiu ver o mundo, Ele mudou a personagem e assumiu como filho, mostrando um lado mais gentil, bondoso, paciente, tendo descido ao mundo para ensinar aos homens a morrer por sua salvação. E uma vez que o Filho morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, Ele rapidamente mudou o personagem e voltou-se com o mais novo modo da sua manifestação divina, o Espírito Santo, o Consolador que habita nos cristãos e conduz à salvação. Ou seja, eles trazem essas três manifestações que Deus operou no Antigo, 3 anos e meio o Filho, e agora o Espírito. Você está entendendo? E eu vou ser honesto com vocês, hein? Eu já vi pregador famoso falando isso aí. Antigo Testamento, Deus Pai, 3 anos e meio, Jesus. Hoje, o Espírito Santo. Sendo que não, tanto no Antigo quanto no Novo, nós vemos a Trindade. Gênesis 1:1.
Gênesis 1 e 2, Gênesis 1, 26, Gênesis 11, e aí nós vamos embora. Você está entendendo? No ato batismal de Jesus, Mateus 3, 16 ao 19, se não me falha a memória, Jesus Filho, ao ser batizado, veio o quê? O Espírito, Deus Filho, Deus Espírito e Deus Pai. Esse é o meu Filho amado. Você está entendendo? Aí nós já vemos expresso a comunhão trinitariana. Então, essa ideia do unicismo, irmãos, ela é perigosa. Um exemplo: Jesus está orando para quem? No Getsemane, por exemplo. Se ele deixou o céu para vir, quer dizer que o céu ficou desocupado. Se ele encarnou, ele deixou de estar lá, certo? Agora, se ele está aqui como Espírito, quem que está sentado no trono? Você está entendendo? Então, o unicismo, ele é perigoso e ele tem as suas falhas. Aquilo que eu já falei a vocês: Deus em número ele é um, mas ele se manifesta em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, irmãos, aí tem a resposta trinitariana. Dentro da resposta trinitariana, nós encontramos dois homens que defendeu a Trindade. Tertuliano, ele escreveu contra Praxéias, né? Contra Praxéias, e também o Hipólito de Roma, contra Noeto. Eles escreveram isso. Tertuliano, o que Tertuliano disse? O sabelismo clareamente contraria o que a Escritura afirma a respeito de Deus. O que eles fazem? Eles economizam a Trindade. Para quê? Para não pensar. É uma economia da Trindade. Eles tentam economizar a Trindade. Por quê? Para não pensar. Porque se você for pensar em Trindade, você tem que coçar seu piolho, você tem que estudar, você tem que analisar e você tem que crer. É aquilo que nós já falamos aqui quando nós falamos sobre Trindade. Irmãos, não é porque não existe o termo Trindade na Bíblia que não existe a Trindade. E a Trindade é um mistério de Deus. Então nós cremos porque a palavra nos mostra e nos deixa claramente. Jesus, por exemplo, João 14,16, ele diz assim: eu rogarei ao Pai. O Filho, segunda pessoa, rogando ao Pai, terceira pessoa, para enviar a terceira pessoa. Você está entendendo? Então aí nós já vemos claramente. Então é complicado, né? E o segundo argumento, no caso de Hipólito, né, de Roma, ele diz assim: propôs uma fraqueza, o sabialianismo, né? Era a incapacidade de enxergar o trabalho harmonioso entre os membros da Trindade na salvação da própria humanidade. Por quê? Que nem diz aqui, finzinho da página 25. Uma fraqueza do sabialianismo era a sua incapacidade de enxergar os trabalhos harmoniosos entre a Trindade na salvação da humanidade. O Pai é sempre apresentado nas Escrituras como Senhor e juiz de toda a criação. O Filho é sempre apresentado como mediador, intermediário entre o Pai e o mundo, que efetua a salvação desse povo. E o Espírito Santo é sempre apresentado como aquele que opera dentro de nós, atraindo-nos ao Filho, para que possamos receber a salvação e santificando-nos para que possamos cumprir todas as maneiras, as possíveis promessas da nossa salvação. Achatar Deus em uma figura unipessoal, os sabelianos removeram essa dimensão relacional entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tornaram um absurdo o trabalho deles para com toda a humanidade. Por exemplo, no modelo trinitário podemos alcançar algumas expressões como
operou o sacrifício de Cristo por nós, o Filho se ofereceu pelos nossos pecados da humanidade, como holocausto ao Pai, o Filho oferece sua vida e o Pai aceita como pagamento pelos pecados da humanidade, tornando assim possível a salvação dos pecadores. Mas se Deus é o Filho, são as mesmas pessoas, tudo é reduzido em um teatro. O Filho oferece, aí ele diz: espera aí, agora você é o Pai. Eu aceito, tá? Espera aí, agora você é o Filho. Tá bom, Pai, recebe aí então. É um teatro. Não é um teatro. O Pai oferece, o Filho oferece ao Pai. O Filho paga ao Pai a dívida. Através do Espírito, o Filho opera. Através do Filho, o Espírito Santo trabalha no Filho. Para quê? Para a remissão dos nossos. Hebreus 9,14 fala sobre isso, sobre que através do processo do Espírito Santo, pelo Espírito eterno, Jesus ofereceu a si mesmo, pelo Espírito eterno, Jesus foi até o alto da crucificação, Jesus morreu pelo Espírito eterno. Romanos 8,11 diz que pelo mesmo Espírito, Paulo diz que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, há também de nos vivificar pelo seu Espírito que nós opera. Então Paulo está dizendo que o mesmo Espírito Santo que conduziu Jesus até o Gólgota é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então aí nós vemos intrínseca a manifestação do Filho e do Espírito, e o Pai recebendo o pagamento. Como que o Pai recebeu? Quando o Filho disse: está pago, está quitado, está consumado, o véu se rasgou. Aquilo que fazia a separação da comunhão com as pessoas, o véu rasgou. E o véu rasgando, temos livre acesso. O autor aos Hebreus diz: pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, isso é, além do véu. Você está entendendo? Na realidade, embora, irmãos, Tertuliano ele defendesse a Trindade, isso está no finzinho da página 125. Tertuliano ele defendeu a Trindade, sim. Ele acreditava num Deus, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Ele acreditava na Trindade, foi o primeiro homem a levantar a sua voz para defender a Trindade, sim. Mas Tertuliano, nós temos que ser honestos aqui, irmão. Ele acreditava num certo subordinacionismo, que o Filho era subordinado ao Pai. Tipo assim, ele acreditava que o Filho era Deus, sim, que o Espírito Santo é Deus, sim, mas na concepção de Tertuliano, o Filho era subordinado ao Pai. É como se o Pai mandasse no Filho, é como se o Pai mandasse no Espírito. Não, sendo que na realidade a comunhão da Trindade, eles trabalham em harmonia, ninguém manda em ninguém. Quando Jesus disse: eu rogarei ao Pai para vos enviar outro Consolador, essa pequena parte desse texto, outro Consolador, no grego é allos parakletos. Jesus estava querendo dizer que viria outro semelhante a ele, idêntico. Então o Espírito Santo não é menos e nem mais, os três são um. O Pai não é maior que o Filho, e o Filho não é maior que o Pai, ninguém é maior que ninguém, irmãos. Então, infelizmente, Tertuliano, ele acreditava nessa questão do Filho ser subordinado ao Pai. Quando o Filho ora, pedindo que se cumprisse a vontade do Pai, o Filho estava querendo dizer o quê? Que ele está disposto a cumprir a vontade do Pai, mas essa vontade do Pai é a vontade do Espírito, que é a vontade do Filho. Porque quando o Filho foi enviado, ele não foi, podemos assim dizer, obrigado a vir. O Filho doou-se a si mesmo, e ele disse: ninguém tem o poder de tirar a minha vida, eu a que dou
e a torno a tomar. Você está entendendo? Então, quando houve um processo da salvação, soteriologia, né, quando houve um processo isso no plano eterno, né? Apocalipse 13:8, Jesus o Cordeiro, que foi morto antes da fundação, antes que houvesse qualquer coisa, já existia o plano da redenção do homem. Então, dentro desse plano, já havia entre a Trindade, você vai oferecer-se como Cordeiro pela humanidade. Amém? Alguma dúvida sobre a controvérsia sabeliana? Tabernáculo. O Renan Cabral, né, escreveu um livro, e eu estava lendo um livro muito interessante, uma parte que fala assim, que a cruz é o altar, né, com o Cordeiro, que Jesus morreu para nós a remissão do nosso pecado. Isso. Essa parte é bem interessante, porque encaixa certinho. No entanto, tem até a imagem, né, da cruz. A cruz, né, a ponta da cruz vai lá no Santo dos Santos, na arca, e os dois braços, um vai no candelabro, né? E o outro braço vai até a mesa dos pães, né? E o começo da cruz passa o quê? Passa pelo altar do holocausto e pela pia, e no meio da cruz está o altar do incenso, entendeu? Simbolizando certinho a cruz. Irmãos, é muito lindo esse estudo, hein? Esse estudo, na realidade, quando vocês forem estudar Pentateuco, vocês vão ver que o próprio Cristo, o tabernáculo, simboliza Cristo. Interessante que no Antigo Testamento, Moisés, Deus mostra para ele o projeto do tabernáculo, tudo já indica Jesus, né? Tudo apontando Jesus, tudo Jesus. Você vê, o tabernáculo, você sabe que a ideia do templo construído assim não foi ideia de Deus. Por que o tabernáculo foi ideia de Deus? Porque o tabernáculo, ele ficava no meio do povo, e essa é a ideia central de Deus. E Deus está no meio do povo. Agora, com o templo, porque o tabernáculo ele era móvel, ele andava, entendeu? E o templo não, o templo é estatizado, o templo é parado. Você está entendendo? Então, por isso que a ideia de Deus era o tabernáculo. A ideia do templo foi de Davi, não foi de Deus, entendeu? No entanto, houve grandes problemas por causa do templo, né? Ninguém brigava por causa do tabernáculo, mas por causa do templo os judeus fez guerra, né? No entanto, nós somos tabernáculo. O que Paulo diz, né? Vós sois tabernáculo, vós sois morada, santuário, casa de Deus, né? Ou seja, Deus não é um Deus estatizado, Deus é um Deus que se move. Gênesis 1 e 2, o Espírito de Deus se movia. Deus é um Deus que se move, né? Não é um Deus estático, né? Vamos aqui agora, irmãos, para a controvérsia ariana, parte 1. Os arianos, irmãos, que nem diz aqui na página 127, hoje nós temos arianos. Sim, temos arianos. E qual é os arianos nossos hoje? Os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová, eles nada mais são do que os arianos. Eles pregam a doutrina dos arianos, na realidade. Eles seguem a doutrina dos arianos, os testemunhas de Jeová. Aí diz aqui, na página 128, o Edito de Milão. O que é o Edito de Milão? Depois, irmãos, eu vou sintetizar bem aqui por causa das horas, tá? Senão a gente não vai avançar. As perseguições, lembra tudo que nós falamos? Das perseguições das igrejas, tal, tudo. Aí depois, com o fim das perseguições, que foi no caso, numa das últimas batalhas que houve, quando Constantino assentou-se sobre o Império Romano. Constantino, ele tinha sua mãe que era cristã. Constantino foi criado no lar cristão, a mãe de Constantino era cristão. Até há quem diga, a nível de curiosidade, tá, irmãos? A nível de curiosidade, há quem diga que quem pediu para construir o primeiro templo cristão foi a mãe de Constantino,
porque até então as igrejas se reuniam nas casas, mas a mãe de Constantino que pediu, que foi a primeira catedral a ser construída, a primeira igreja, né? Assim podemos dizer, na era cristã, foi a mãe de Constantino. Constantino, ele, numa das suas batalhas, ele dizia-se que ele teve uma visão, e dentro dessa visão que ele viu, ele enxergou as duas primeiras letras escrito Christos, e ele pediu para colocar o sinal das duas letras nos escudos dos soldados romanos, que ele iria ganhar a guerra. E ele ganhou aquela luta, e ele se tornou um grande imperador. E aí o que Constantino fez agora, irmãos? Ele fez um edito chamado Edito de Milão. E o que é esse Edito de Milão? O Edito de Milão, ele oficializou a igreja cristã como uma igreja do Império Romano, porque a mãe de Constantino era cristã, ele se julgava um cristão, mas na realidade ele estava com uma ideia de política, porque o cristianismo era grande, o cristianismo estava ganhando um vasto campo, estava enorme o cristianismo, aonde ia tinha cristão, e ele analisou, e a mãe dele sendo cristã, diz que ele teve essa visão, que ele teve essa visão, então ele oficializou o cristianismo, e com esse Edito de Milão, cessou a perseguição contra os cristãos. Por que cessou a perseguição contra os cristãos? Porque o imperador diz que é cristão. Se o imperador é cristão, quem vai lutar contra? Não estou falando de governador, irmãos, não estou falando de presidente, estou falando de imperador, um cara que fazia leis e tinha que ser estabelecido. Ele diz que é cristão, ninguém mais persegue os crentes. E aí aqueles que querem estar junto com ele, o que eles fazem? Se tornam cristãos. Mas é fácil assim se tornar cristãos? Aí é onde entra, irmão, nós não vamos me aprofundar muito nesse assunto, porque essa é a história da igreja, mas aí é onde entra no seio da igreja as imagens de escultura. É a partir de 313 que começa a vir pessoas de todas as religiões, e Constantino, como ele tinha sua visão em império e não uma visão eclesiástica, eles foram aceitando na igreja tudo o que as religiões tinham. Aí aonde dar-se início à igreja católica romana. Você está entendendo? Ele constrói Constantinopla, a sede do cristianismo deixa de ser Jerusalém, passa a ser Constantinopla. Entendeu? Essa é a história da igreja, nós vamos aprofundar nesse assunto, mas foi a partir desse momento que começou a surgir um problema na igreja. Mas o que Ário tem a ver com isso? Ário era presbítero na igreja de Alexandria, trabalhou com Alexandre, tinha uma boa reputação como um homem de temperamento sério e ascético, nascido no ano 250. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quando Ário nasceu, irmãos, estava tendo esse problema do sabelianismo. Quando Ário estava dando suas primeiras caminhadas, esse problema no seio da igreja estava existindo, sabelianismo. Você está entendendo? Que existe trindade, mas é Deus no antigo, Deus se fez Jesus e Deus é Espírito. Então estava essa controvérsia. Aí tinha o problema de Tertuliano, que Jesus era Deus, mas era menor que o Pai, dentro de uma monarquia. Então estava tendo todo esse problema dentro da igreja. E aí o que acontece? Nesse interim aparece quem? Ário. Aí diz aqui que Ário cresceu dentro dessa controvérsia ariana. Paulo de Semóstenes e Luciano de Antioquia negavam também a trindade. Eram dois grandes vultos na época, que eram, podemos assim dizer, os mentores de Ário, entendeu? Mas na realidade, que diz aqui, Ário se tornou o maior proponente dessa ideia. Somente o Pai era divino, o Filho era criatura e o Espírito Santo apenas um poder de Deus.
era uma força espiritual que Deus utilizava no mundo, mas não era em si mesmo uma pessoa divina. Por que é que ele se destacou? Por causa do conhecimento de tudo que ele tinha e da sua vida pública, que nem diz aqui, em 318 Ário se torna público e as suas ideias começam a ser divulgadas em todo o império. Aí o que começa a acontecer na igreja, irmão? Já está passando problema. O que começa a acontecer na igreja? Divisões. Por que divisão? Porque ele era um cara influente, de um conhecimento, e começou a influenciar a igreja. É que nem um exemplo, no ministério, pega um camarada aí que é anti o dízimo, e dá o púlpito para ele, né, pastor Valdomiro? Dá um púlpito para um cara que não gosta de dar o dízimo, para você ver. Daqui a pouco metade, a igreja está rachada no meio, irmão, metade dá e metade não dá, porque tem um camarada que é contra e dão oportunidade para ele. Por isso que João, aí eu já volto lá em João, 3 João, ele diz, aquele que não traz essa doutrina, não recebais em casa. Não recebais em casa, porque é em casa, nos cultos, nas casas, que se pregava as doutrinas básicas do cristianismo. Agora, se um cara desse tem uma oportunidade no culto, ele vai traçar uma heresia, e aí? Solta um monte de carrapicho no meio das ovelhas, e daí? Por isso, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado quem que a gente convida para pregar, hein? Porque você convida alguém, o cabra vai lá, solta uma heresia, e para você consertar depois o que o sujeito falou. Às vezes vai levar um tempo, alguém vai dizer, pastor, mas aquele pregador lá disse isso aí, o senhor convidou. Então Ário, ele começou a dividir a igreja, ele começou a separar a igreja na época, aí ele tinha um monte de pessoas que iam com ele, iam com Ário. Diz aqui, esta divisão se espalhou por todas as cidades do império, e dividindo a igreja, uma igreja dividida, o que estava acontecendo com o império? Automaticamente com o império ia ser dividido também. Mas aí o que Constantino faz? Ele é o imperador. Aí na página 131, o primeiro concílio da história da igreja, concílio de Niceia. Concílio de Niceia, sim, o concílio de Niceia. Por que o concílio de Niceia? Diz aqui, dia 20 de maio até 19 de junho, o concílio discutiu uma série de tópicos: celebração da Páscoa, que deveria ser aceita os desviados, mas o principal foi a questão ariana. E qual era a questão ariana? A questão ariana era acerca da pessoa de Jesus Cristo. E qual era as suas, diz aqui, que participaram desses relatos, de 250 a 380 bispos. Não tem um número exato, irmãos, mas apresentou-se ali nesse primeiro concílio de 250 a 318 bispos para solucionar essa questão ariana. E qual era o ponto principal que eles estavam discutindo? Que é chamado disso aí, na página 132, da essência igual e da essência similar, homousios ou homósios, que é essência igual à essência similar. Ou seja, como assim? Jesus é essência parecida, mas não é igual. Ou seja, Jesus, ele é um Deus. Não sei se vocês já viram a Bíblia de Testemunha de Jeová. No João capítulo 1 e verso 1 diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Na Bíblia Testemunha de Jeová está assim, um Deus minúsculo. Tem uma lá? Guarda ela lá que vai ser boa em seitas heresias, vocês vão ver que o negócio vai pegar fogo.
E é interessante a gente pegar os testemunhos de Jeová, né? Que eu falei para eles assim, ó: quantos deuses existem no céu? Aí eles falaram assim para mim: um Deus. Eu disse: não, na sua Bíblia me mostra que tem 2 deuses no céu. Não, que tem 2 deuses no céu. A sua Bíblia diz que tem 2 deuses no céu. Não, mas não, onde está escrito? Abre aí a sua Bíblia. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um. Aí eu falei para ela: abre aí João 3:13. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, que está no céu, a saber, Jesus Cristo, que está no céu. Eu disse: Jesus Cristo não é um Deus? Ele está na onde? Então na sua Bíblia tem 2 deuses no céu, um maior que o outro, mas tem. Aí, não, mas eu falei: não, eu acredito em um Deus que subsiste em 3. Não existe 3 deuses no céu, existe um Deus no céu que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. Aí foi embora, não deu nem tchau. Mas então, irmãos, essa discussão surgiu por causa disso, sobre a Trindade, diminuindo a pessoa, dizendo que Cristo foi criado, dizendo que Cristo era menor do que o Pai, dizendo que o Espírito Santo era apenas um poder de Deus. Aí diz aqui na página 132: os trinatristas venceram a discussão. Após quase um mês de debate, o concílio produziu uma declaração que permanece famosa até hoje, o Credo Niceno, que está aí. Nós não vamos ler por causa das horas, para nós ganharmos tempo, mas depois você lê esse Credo Niceno, né? Constantino sempre se preocupou com a unidade da igreja, no sentido do quê? No sentido de governo, não no sentido eclesiástico. Constantino não participou dos concílios, irmãos. Ele não deu pitaco nos concílios, ele apenas administrou a solenidade. Mas ele não, para ele tanto faz ariano quanto os trinatristas, quanto quem defendia a Trindade. O que importava para ele era não ter um povo dividido, porque um povo dividido, um reino dividido, ele não subsiste, né? Aí temos a página 135, a controvérsia ariana, parte 2. Controvérsia ariana, parte 2, sim, né? Constantino morre e seus sucessores, a maior parte deles são o quê? São arianos. A maior parte deles são arianos. E haja visto que é interessante a gente colocar bem isso em pauta, que nem diz aqui, ó, Atanásio contra o mundo, né? Na página 136. Atanásio assume o lugar de Alexandre, que era o bispo na época do concílio de Niceia, né? Diz aqui assim, ó, meros meses após o concílio de Niceia, o bispo Alexandre de Alexandria morre, e seu assistente próximo, presbítero Atanásio, foi eleito sucessor em 326. Atanásio estava presente no concílio como secretário de Alexandre e continuou a sua obra não apenas como bispo de Alexandria, mas também como defensor principal da doutrina da Trindade. Por isso Atanásio foi o principal alvo dos arianos e uma vítima constante perseguição política por parte dos imperadores, por causa da enorme hostilidade dirigida contra ele, e também por causa da sua enorme teimosia. Frequentemente se diz do teólogo que ele foi o Atanásio contra o mundo. Atanásio não aceitava que os bispos arianos, outrora expulso da igreja pelo concílio de Niceia, fosse readmitido nas suas posições de liderança. Com isso, Atanásio fez-se inimigo de Constantino, que desejava apenas que todos fizessem as pazes e esquecesse de brigas sobre picuinhas teológicas. Os oponentes de Atanásio, sabendo da irritação do imperador, viram a oportunidade perfeita para se livrar-se dele. Em 335, Atanásio foi acusado de incitar rebeldia contra o imperador
em sua igreja, e Constantino decretou o seu exílio. Essa foi a primeira de 5 ocasiões que Atanásio foi expulso da igreja por ele presidida. Dos 45 anos pelos quais Atanásio foi bispo de Alexandria, passou mais 17 em exílio por decreto do imperador e outro. O que acontece? Maior parte ariano assumiu o trono. Os arianos não foram excluídos da igreja, continuaram ali. E o que ele fez? Semeou contenda. Para atingir quem? Atanásio. Já que Constantino não estava preocupado com teologia, mas estava preocupado com a união do povo, os arianos disseram que Atanásio estava fazendo com que o povo voltasse contra Constantino, mas não, na realidade Atanásio estava defendendo a doutrina bíblica, entendeu? Por que você acha que a Bíblia diz lá, Cantares 3:15, apanhai-me as raposas e as rapozinhas que devastam a minha vinha, e a minha vinha está em flor. Quem são as raposas e as rapozinhas? Os arianos. Não excluíram eles. Daqui a pouco eles estavam fazendo o quê? Devastando a vinha. E quem pregava e quem ensinava a verdadeira doutrina passou a ser o quê? Passou a ser inimigo do império. Porque o imperador não estava preocupado com teologia, o imperador estava preocupado com a unidade. Estão pregando heresia, irmão, não tem problema não, o importante é estar todo mundo junto. Não, o importante é comer gato e achar que é lebre. Você está entendendo? Atanásio contra o mundo. Diz aqui 4 discursos contra os arianos: a vida de Antão e a encarnação de Verbo. Atanásio, assim como Irineu, serviu-se do argumento soterológico em favor da divindade de Cristo. O que Atanásio defendia? Atanásio defendia que se Cristo não é Deus, a salvação é impossível. Ele defendia: fomos recriados na imagem do próprio Deus. Por que fomos recriados na imagem do próprio Deus? É um outro argumento dele, está na página 138 e 139. Não, aqui está o concílio de Constantinopla, né? Páginas 137 e 138. Qual é o outro argumento dele? Se o Filho não é Deus, então toda a humanidade nunca foi a imagem de Deus. Porque o que Cristo veio fazer, além de perdoar os nossos pecados? Ele veio nos restaurar a imagem de Deus. Eu achei bonito, irmãos, que um professor da Uninter, ele falando sobre trindade, né? Eu vi esse estudo ontem do curso do bacharelado, ele tentando explicar a trindade, né? Falou assim: a trindade é como você, quando você olha no espelho, o que você vê? Você vê você. Todos os aspectos é você. Ele falou assim: a trindade é assim, é como se Deus Pai olhasse no espelho, e no espelho está o Filho, mas o Filho saísse do espelho e estivesse frente a frente com o Pai. Mas quem que é que une o Pai do Filho? É o amor do Espírito Santo, que entrelaça entre eles. Foi aquilo que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Tem que ter fé, não tem não, irmão? Outro argumento de Atanásio: se Jesus não é Deus, então Deus nunca foi verdadeiramente revelado a nós. Ou seja, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, se Jesus não é Deus, Deus nunca foi revelado então a nós. Deus ainda está escondido de nós. Então, dentro desses argumentos de Atanásio,
que eles foram analisando, mas aí ele já estava morto, né? O arianismo diminuiu, esta revelação de Deus em Cristo a fê-lo apenas mais uma criatura, reduzindo, né, com significância daquilo que foi o evento mais importante da história da humanidade, a encarnação. Aí surgiu um outro concílio, na página 139, o concílio de Constantinopla. Aí diz aqui, Teodócio. Quem é Teodócio? Em 379, Teodócio I se tornou imperador romano, de fato o último imperador a governar sobre o Império Ocidental. O Império Oriental, Teodócio, diferente da maioria dos seus antecessores, era um cristão trinitarista e possuía um interesse real por questões teológicas. Em 380, Teodócio promulgou o Edito de Tessalônica, declarando que o cristianismo era uma religião oficial do Império Romano. No ano seguinte, seguindo conselhos dos brilhantes teólogos Gregório Nazianzeno, Teodócio convocou o segundo concílio ecumênico para reafirmar o concílio de Niceia, dessa vez na capital, Constantinopla. Assim, o concílio de Niceia de Constantinopla lidou com uma diversidade de assuntos. Em Constantinopla, os 150 bispos discutiram as regiões administrativas da igreja, debateram e revogaram a ordenança ilegítima de um bispo de Constantinopla, até voltarem a declarar a sé de Constantinopla seria a principal igreja após a igreja de Roma, pois Constantinopla é a nova Roma. Entre outros assuntos, o primeiro e mais importante desse tema foi a discussão, porém, o arianismo. E o que acontece dentro desse concílio de Constantinopla? Os arianistas foram banidos, foram excluídos, os seus escritos foram rasgados e queimados a fogo, e o que prevaleceu? Prevaleceu o credo niceno-constantinopolitano. Olha que nome difícil, irmão. Credo niceno-constantinopolitano. Ou seja, aquilo que estava desde Constantinopla, desde Niceia sendo estabelecido, agora em Constantinopla foi uma vez mais estabelecido que Jesus era o Deus homem. E aqui está esse concílio, né? Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, e um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito, de uma só substância, o Pai, pela qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, e assim segue esse credo niceno-constantipolitano. Amém? Irmãos, eu só vou frisar aqui, para não ter nenhum problema cristológico em vossas mentes. Dentro da cristologia, trindade, cristologia, pneumatologia, a Igreja Católica Apostólica Romana, eles seguem esse credo, que é o mesmo nosso. Depois tem uma acrescentação, né? No finzinho lá tem um acréscimo, né, irmão? Tem que ter, né? Senão não vale. Mas a princípio, a Igreja Católica, para eles, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, a Trindade Augusta é eterna e subsiste para sempre, entendeu? Eles creem piamente, porque na realidade, aquilo que eu disse para vocês, depois, no desenrolar dos anos, é que a igreja se prostituiu com imagens e tantas outras coisas, que houve os pré-reformadores até a reforma em 1517, mas isso aí nós vamos estudar de uma forma muito profunda em história da igreja. Alguma dúvida sobre essa última resolução, Ariana 2? Jesus é criatura, irmãos, ou é criador? Criatura ou criador?
É Deus menor ou é Deus igual? Eu e Pai somos um. Página 143, outra resolução, resolução de Calcedônia. Vocês estão achando que nós temos a doutrina estabelecida hoje? Foi assim, ó. Né, pastor? Você está entendendo? No decorrer da história, as heresias foi saindo, os concílios se ajuntando e se formulando e vendo o que é, o que não é, o que é heresia, o que não é. Aí dentro dessa resolução calcedônia está o que aqui? A cristologia desequilibrada no monofisismo e no nestorianismo, né? O que nós vamos aprender aqui? Diz assim, ó: o monofisismo e o nestorianismo são de certa maneira erros diametricalmente opostos um do outro, onde um enfatiza a pura unidade de Jesus como Deus humanizado e o outro separa a humanidade e divindade de Jesus, quase totalmente. Eles representam os extremos da cristologia no quinto século, os dois limites entre os quais a igreja tentaria achar um caminho do meio. As duas linhas de pensamentos, né? O monofisismo, aí existe o que? Existe o apolinarismo e eutiquianismo, ou nome abençoado, irmão, que diz o que? Um nega que Jesus possui a natureza interior humana, emoções, pensamentos humanos, consciência. Para os monofisistas, Jesus era Deus em forma humana, Deus vestido de carne humana. Jesus é Deus, mas ele é vestido, né? Diz aqui que Jesus possuía apenas o nous divino. Nous era um termo usado por os filósofos gregos para denotar um poder de compreensão à mente, à alma racional de um indivíduo. Para o Apolinário, o verbo ao encarnar assumiu junto ao seu corpo humano duas almas, vegetativa e sensitiva, ou seja, fazendo a separação. Era Deus? Era, mas ele estava vestido, ele não era 100%, para você ver o problema. Daí existia um outro problema aqui, o qual era o desse turma aqui, ó, eutiquianismo, proposta por Eutiques, um monge constantinopolitano. Segundo Eutiques, Jesus até possuía uma natureza humana, mas ela foi combinada com a sua natureza divina, e com isso sua humanidade foi totalmente superada, anulada por sua divindade. A ilustração mais comum dessa ideia é a imagem de que a humanidade de Jesus foi dissolvida em sua divindade, assim como uma gota de mel se dissolve no oceano. É Eutiques, isso, eutiquianismo. O Eutico da janela. Ó, para você ver, a natureza divina de Cristo expurgou a natureza humana, ou seja, ele deixou de ter a natureza humana, ele passou só a ter a natureza divina. Você está vendo que já não é a mesma briga de antes? Agora não, os dois concordam que Jesus é Deus, mas é diferente. Um, ele acredita que Jesus passou a ser, outro acredita que Jesus se vestiu, o outro acredita que a humanidade se esvaziou. Daí tem outro aqui, ó, o nestorianismo, nestório. Esse aqui é complicado, irmão, esse nestorianismo aqui. Diz assim, ó, ele atacou veementemente o Theotokos. O que é isso? Ele diz aqui, ó, como já mencionamos, os erros vindos da escola antioquiana tendiam direções opostas dos erros alexandrinos. Se Eutiques confundiu tanto a natureza humana quanto a divina, a ponto de apagar a sua humanidade, Nestório insistiu numa divisão radical entre a humanidade e divindade de Jesus.
Sua cristologia começou a chamar a atenção quando Nestório atacou o termo Theotokos, ou mãe de Deus, em relação a Maria. Segundo Nestório, Jesus era a combinação de duas pessoas separadas, uma humana e outra. Aí eu faço uma pergunta para vocês, não desviem, pelo amor de Deus. Maria era mãe de Deus? Sim ou não? Aí se você falar assim, ó, mãe de Deus, Jesus, sim, porque se você falar não, se você falar assim, ó, como nós, os evangélicos têm essa problemática, né? Não, Maria, mãe de Jesus, homem. Aí eu estou sendo igual o nestorianismo aqui, eu estou separando a divindade da humanidade. Você está entendendo? Agora, Jesus, ele sempre foi Deus no ventre de Maria. Agora, se eu afirmar que Maria é mãe de Deus, eu estou exaltando Maria ou estou afirmando a divindade de Cristo? Eu estou afirmando a divindade de Cristo, porque na realidade Deus queria de Maria a parte humana de Maria. Em Maria Deus se fez carne, mas eu não vou adorar Maria, ou porque Deus se fez carne dentro dela. Da mulher. Porque o nascimento geralmente é nascimento do homem. E sabe? Gênesis é nascimento da mulher. Vocês não vão ensinar. Isso. E vocês sabem o que significa semente no grego, irmãos? A palavra semente no grego é espermatozons. Por português é espermatozoide. Quando Deus disse ali da semente, na Septuaginta está traduzido espermatozoide, do esperma da mulher. Uma mulher tem esperma? Aí João diz assim, ó, e nós que somos nascidos de Deus, dele nós temos a sua semente. Está lá em 1 João 5, e daí? A semente no grego, porque na realidade o esperma, essa palavra esperma vem do grego, irmãos, da língua grega, que na realidade quando um casal ele tem o coito, né? O homem que expele a semente, o sêmen. Você está entendendo? Então, na realidade, quando a Bíblia fala de semente ou sêmen, está falando de espermatozoide. Você está entendendo? Então, Deus se fez homem pela semente dentro da mulher. Então, se eu falar que Maria é mãe de Deus, eu estou dizendo que uma profecia bíblica se cumpriu. Eu não estou adorando Maria, pelo contrário, eu estou reafirmando que Deus se fez homem. Você está entendendo? E ele deveria nascer como? Sem pecado, como Adão, porque Adão nasceu sem pecado, e o segundo Adão deveria nascer sem pecado. E como ele nasceria sem pecado? No útero de uma virgem, que nunca teve relação com ninguém. A história diz que Maria tinha aproximadamente de 14 a 16 anos, quando ela ficou grávida de Jesus. Olha, a oração da Ave Maria, a Ave Maria tem muitos pontos positivos. Isso. Maria é cheia de graça. Isso. Então tem vários pontos ali. Tem sim. E lá é correto. Isso. Depois que entra errado, rogai por nós, aí complicou. Complicou. Mas você está entendendo, irmão? Por isso que eu falo, eu tenho costume de dizer, né, pastor, que para a gente a teologia nos aproxima de Deus, mas nós temos que ter uma maturidade para você comer o peixe e não o espinho, né? Você come o peixe e deixa o espinho de lado.
Pastor Salvador Antunes tem costume falar isso, né? Você come o peixe, o espinho você deixa de lado, irmão. Às vezes você tem que. Senão engasga. Você está entendendo? Ou seja, então no mundo da teologia, você tem que comer o peixe, o espinho você vai, você está entendendo? Então eu falar que Maria, mãe de Deus, é errado? De jeito nenhum. Primeiro, é cumprimento de profecia, é o Messias que encarnou, é tudo que está no Antigo Testamento está se cumprindo ali. Então não é errado eu dizer que é cumprimento de Isaías 9,6, o menino nos nasceu, o menino carne sobre a semente. Você está entendendo? A raiz de Jessé que havia sido prometida, você lembra, nós vamos na primeira aula aqui, a profecia de Isaías, a promessa messiânica que está em Isaías, que está em Salmos. Você está entendendo? Então quando Deus ele entra no ventre de Maria, Maria passa a se tornar mãe de Deus, porque Deus estava no ventre dela. Mas a partir que o verbo se fez carne e nasceu e saiu, ela continuou sendo mãe no sentido de criar a incumbência de cuidar do bebezinho. Mas na realidade nós não adoramos ela morreu, né? Porque tem gente que acredita na Assunção de Maria, né? Que ela continuou virgem depois do nascimento de Jesus e ela foi assunta aos céus. Não, ela morreu porque, como os homens está ordenado morrer. Paulo escreveu aos Romanos que todos pecaram. Se todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Então Maria morreu, ela está esperando o arrebatamento da igreja, mas ela teve essa missão dada por Deus, de quê? De ser mãe, de através dela o verbo se fazer carne. E aí para isso o que aconteceu? Mais um concílio, concílio de Calcedônia, convocado em 451 para resolver estas e outras divergências cristológicas. O concílio de Calcedônia tornou-se oficial posição de que Jesus Cristo existiu completo, indissolutamente humano e completo, eterno em divindade. A ideia de uma união hipostásticas, em que duas naturezas são essencialmente ligados em uma pessoa, se tornou a posição de consenso da igreja ocidentais, enquanto as igrejas do Egito e da Ásia em grande parte rejeitaram as decisões do concílio, separando-se da igreja. Aí já houve uma grande cisma da igreja, irmãos, onde nós vamos dar na história da igreja. Vocês já ouviram falar da igreja grega? De vez em quando nos noticiários fala aí da igreja grega ortodoxa. Vocês já ouviram falar? Que eles não aceitam o Papa Bento XVI. Foi aqui, aqui já começou a divisão da igreja ocidental da igreja oriental. Você está entendendo? Dentro desse concílio, é católico, é católico, mas eles não aceitam, por exemplo, a doutrina, essa doutrina do Cristo que se fez carne, entendeu? É católica, mas é uma católica grega, uma católica separada, dentro do próprio catolicismo. Lá os padres podem casar, entendeu? É um pouco diferente, né? Nós vamos estudar isso depois. Isso. História da igreja, nós vamos entrar dentro desse assunto aqui, irmãos, aí vamos mergulhar, né? No credo calcedônico produzido pelo concílio se tornou assunto definitivo da cristologia cristã, resumindo os assuntos dos debates. E aqui tem o resultado desse concílio, né? Segundo o santo, irmãos, presta atenção que aqui ainda era uma igreja unificada. Você está entendendo? Diz aqui, segundo os santos padres, todos nós perfeitamente unânimes ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós,
para nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, conseparáveis, indivisíveis. A distinção da natureza de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa, subsistência, não divididos ou separado em duas pessoas, mas um só mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora ao seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo que nos ensinou e o credo dos padres nos transmitiu. Amém? Esse é o concílio calcedônico. Só para você ter uma ideia, padres é pai, tá? Os pais da igreja, os padres, alguma literatura, né? Você vai ler que nem aqui, ó, os padres da igreja, os pais da igreja. Você está entendendo? Só que às vezes tem gente que abusa da boa vontade. Né? Também lá, quando a gente vai na Argentina, lá chama de pai e padre. Pai e padre.